amados, nós temos que viver uma vida de santidade, não nos conformar mais com o que está dentro de nós, com esse desejo carnal que muitas vezes vem, cada um tem um desejo carnal. E o inimigo sabe quais são os desejos carnais que cada um tem. E nós somos tentados e engodados pelas nossas próprias concupiscências. É a palavra de Deus que diz lá em Tiago. Aqui vem a conclusão. Pertencemos a Deus através dos méritos de Jesus Cristo, mediante a fé para compor os membros da família de Deus, fazer parte de sua igreja e do seu reino, chamados das trevas para a luz. Irmãos, nós fomos chamados das trevas para a luz. A gente vivia nas trevas. A gente vivia fazendo tudo que achava que estava bom. É aquela coisa, não, isso aqui não faz mal não, pode fazer isso, pode fazer aquilo outro. Pode prevaricar a hora que quiser, pode roubar, pode matar, pode ferir. Enfim, outras coisas mais que a gente nem consegue enumerar. Né? A gente, lá no livro de Ezequiel, tem um versículo que diz que a gente sente até vergonha daquilo que a gente já fez. É verdade ou é mentira? Né? Então a gente às vezes fica como, puxa, mas eu fiz isso? Meu Deus, não acredito que eu fui capaz de fazer isso, mas fez. Então, e graças a Deus que você, essa concupiscência que está dentro de você, você vai lutar contra ela para que você possa viver uma vida de santidade e ter um relacionamento com o Senhor. E para pensar e agir. Irmãos, eu vou mandar um vídeo para os irmãos que eu gravei, que aqui no livro está falando de alguns teólogos, né? Então, é um vídeo, essa passagem aqui, ela vai falar sobre, em 3 minutinhos, os irmãos vão escutar. E aqui está falando sobre John Stott, que era um teólogo e ele era agnóstico, né? Então, ele tinha uma visão totalmente errada e ele se converteu e a história dele eu vou passar para os irmãos depois nesse vídeo. Os irmãos já vão conhecer, já ouviram falar. Dentro da teologia, os irmãos estudam sobre isso. E ele foi um homem que deixou muitas coisas boas para nós. Está falando em inglês algumas coisas sobre ele, mas tem a tradução. E também peguei, vou mandar para os irmãos ler. Abaixo do estudo eu vou dar esses 2 vídeos falando sobre o que é agnóstico e gnosticismo, para a gente poder estudar um pouquinho sobre isso, tá? Eu vou mandar para os irmãos. Alguns já sabem, o pastor já sabe, né? Luiz, tal, Marco, mas eu não sei se todos os irmãos já dominam, né? Até eu me confundo um pouco às vezes com as 2 palavras, mas ele era um homem que pensava diferente, né? E quando ele conheceu a verdade o libertou, ele se tornou um homem que realmente ele dizia, eu quero que vocês lembrem de mim como uma pessoa, como um pobre homem que lutou para acertar, que lutou para mudar, que lutou para obedecer às coisas que o Senhor deixou. Não foi bem com essas palavras que ele falou, né? Mas ele era assim que ele queria. Ele queria que... Como é que você quer ser lembrado? John Stott, ele falou, eu quero ser lembrado como um homem que conheceu a verdade libertou e lutou para obedecer. E ele foi muito bem sucedido, deixou boas lembranças para a gente, vários livros escritos que vale a pena a gente até ler. Amém, irmãos? É essa a palavra. Para pensar e agir, tá aqui na parte do livrinho, aqui na página 23. Por que é tão discrepante na vida de alguns cristãos modernos as verdades espirituais e a vida prática? Por que a gente discorda tanto? Por que a gente luta tanto para não ter aquela... Não é todo mundo, alguns cristãos. Então, o conhecimento da palavra de Deus oferece ao cristão recursos para moldar-se a uma vida agradável a Deus pela conduta e comportamento na demonstração do fruto do Espírito.